O Centro Universitário de Várzea Grande cedia o 3º seminário da Escola de Formação em Esporte e Lazer. O objetivo do encontro é capacitar gestores públicos sobre políticas públicas esportivas nos municípios. Vamos conferir a reportagem de Antônio Carlos Silva. Milton é secretário em Campos de Julho. A cidade tem lei, conselho e orçamento municipais específicos do esporte. São para revelar atletas para equipes nacionais e estrangeiras. Nós temos inclusive um atleta que vai a Portugal. Em janeiro já tem a seleção, atendemos 34 agora num ano e meio de pedidos. Então disponibiliza-se legalmente esse recurso ao responsável desse atleta. Na volta do evento ou do teste ele faz uma prestação de contas e se habilita novamente a solicitar mais vezes esse recurso. Rose é secretária em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vai fazer agora, no outro fim de semana, um festival de dança em que oito cidades participam. Nós nos tornamos uma referência no sul fluminense. Então, as nossas atividades acabam trazendo as cidades vizinhas para participar. E na Olimpíada da Pessoa com Deficiência, 4 estados brasileiros já participam conosco. Mas isso ainda não é a realidade em muitos municípios brasileiros. João Vitor, do Inteligência Esportiva, revela: o Instituto de Pesquisa já mapeou 41% das cidades brasileiras e a maioria não tem uma estrutura pública mínima de promoção do esporte. Ano passado teve a aprovação da Lei Geral do Esporte, que ela coloca alguns pontos que as prefeituras precisam ter uma atenção um pouco maior, como por exemplo a existência de um conselho dentro do município que seja paritário da sociedade civil com o poder público. A gente precisa que os municípios tenham documento balizador, que é uma lei que norteia o esporte. Hoje, a maioria dos municípios do Brasil não tem essa lei. Então, por exemplo, sendo um ano eleitoral, se trocar o gestor, a gente não tem um documento que norteie, então pode ser que mude tudo de um ano para o outro. Assim que chegou em Mato Grosso há 10 anos, o professor Hiller notou a necessidade de se criar no estado um observatório do esporte. Um dos nossos trabalhos foi justamente fazer esse diagnóstico da política pública, quais eram as ações, o que era oferecido enquanto conteúdo, quem estava desenvolvendo essas ações, e a partir daí nós passamos a trabalhar com a ideia de um observatório do esporte no estado, a fim de subsidiar, seja decisões do âmbito municipal ou a nível de governo de estado, no sentido de qualificar a nossa política pública. A primeira pista sintética de Mato Grosso é aqui no Centro Olímpico de Treinamento da UFMT em Cuiabá. A segunda será no Centro Regional de Desenvolvimento do Esporte, a ser inaugurado ainda este ano em Cáceres. Mais do que praças esportivas, também é necessária uma maior aproximação entre atletas e gestores. Um dos pilares para isso é a Escola de Formação de Esporte e Lazer. A Escola de Formação agora entra nesse processo, de trabalhar no sentido de termos uma cultura de formação, o nosso gestor entender a importância da formação para que justamente ele consiga decidir melhor e trabalhar melhor junto à sua comunidade. Se você não capacita, se você não qualifica, se você não promove, se você não oportuniza, de certa forma, ao gestor, a um crescimento, do seu ponto de vista de conhecimento, esquece, não vão chegar a lugar nenhum. Isso serve porque não se tem na ponta, sobretudo, políticas públicas, não só para o esporte, funcionais e eficientes, não só para o esporte, mas na educação, na saúde, tudo que você pode imaginar, na área da segurança. Se você não tem gente preparada, com conhecimento suficiente de gestão, em uma área específica, aquele que não sabe o que procura, não identifica o que acha. Simples assim. Ele cai de paraquedas e, infelizmente, nós temos muitas pessoas exatamente nessa condição, porque a condição que é dada a ele é uma condição política. Ele é alçado de uma determinada situação política e aí colocado naquele cargo ali por questões políticas. Ele é completamente despreparado. Então, ele não sabe o que fazer do ponto de vista de política pública de gestão, ligado à área de gestão mesmo. E aí você tem algo que não funciona. Por que a saúde não está funcionando, professor? Por que a farmácia de alto custo não é controlada? Porque você tem muita gente incompetente na saúde. Se você somar exatamente a incompetência de gestores com um sistema absolutamente corrupto, seja em qualquer pasta, saúde, educação, segurança, aí é uma lástima.
Porque quem sofre lá na ponta é você que está assistindo Cidade Alerta. São as pessoas que precisam exatamente de políticas públicas funcionais, seja na área do esporte, seja na área da saúde, seja na área da educação. Então o que a gente precisa? Cada vez mais pessoas capacitadas, preparadas, qualificadas para assumir pastas que têm uma responsabilidade, porque ela impacta diretamente na vida das pessoas lá na ponta, né? É isso que a gente tem que ter. Então essas iniciativas são boas, elas não são importantes, elas são fundamentais. Cada vez mais prepararmos. Você se lembra, até pouco tempo atrás, nós tivemos a eleição lá da AMM. Uma das propostas do candidato, Leonardo, esqueci o nome dele agora, que é o atual presidente, era exatamente essa, né? Numa entrevista dada aqui no programa Notícia de Frente, eu puxei esse assunto, né? Porque muitos recursos federais existem, mas por que esses recursos federais não chegam nos municípios? Sabe por quê? Por incapacidade, por despreparo. Os caras que estão no município, muitas vezes aí no seu município, não conseguem fazer a prospecção do recurso. Ele não tem a qualificação, ele não tem o conhecimento técnico para fazer exatamente essa prospecção do recurso. Portanto, é incumbência, é responsabilidade da Associação dos Municípios aqui de Mato Grosso de dar, por meio de uma escola de gestão, esta condição a ele, dele aprender como fazer essa prospecção de recursos federais, como fazer a prospecção de recursos estaduais, para que as políticas públicas possam funcionar lá na ponta. Está entendendo? Então é uma questão de educação, de preparo, de conhecimento. E isso é responsabilidade do Estado, é responsabilidade de instituições como a AMM, né? Prefeitura, dar condição de aperfeiçoamento, né? Para que esses gestores possam se capacitar e, consequentemente, lá na ponta, desenvolverem um bom trabalho naquela pasta a qual ele é responsável. É isso. Agora vamos dar uma olhadinha no trânsito